Hello, you! Você já teve algum problema com algumas palavras do inglês que a gente conhece como falso cognato? Os falsos cognatos, eu acho que eles são as palavras mais maldosas do inglês, porque eles lembram muito palavras em português, tanto na escrita quanto na pronúncia. Mas o significado deles é completamente diferente do nosso. Então, às vezes, a gente acaba usando as palavras erradas, porque a gente fica tão feliz que a gente conhece uma palavra, sabe o que ela significa, quando na verdade a gente só foi enganada pelos falsos cognatos. Eu separei alguns para trazer hoje para vocês, alguns que particularmente eu gosto e que eu acho que eles acontecem, que a gente erra eles na verdade com mais frequência, e então eu trouxe alguns para vocês. O primeiro é a palavra actually. Essa palavra, ela lembra muito visualmente a palavra atualmente, até a pronúncia lembra um pouco. Mas na verdade ela significa de verdade, de fato, ela não significa atualmente. Pra gente dizer atualmente em inglês, a gente usa nowadays. Uma outra palavra também que essa particularmente eu acho que ela é uma das maiores causadoras de problema é a palavra costume. Costume. Essa palavra, ela lembra muito a palavra costume, inclusive ela escreve igual a palavra costume em inglês. Costume que eu digo de hábito cultural, alguma coisa desse sentido. Mas, na realidade, em inglês, costume significa fantasia. Acredita nisso? Então, quando uma pessoa vai se fantasiar para ir numa festa, de repente para fazer uma apresentação de teatro, dança, ela usa uma costume. E pra gente falar realmente a palavra costume, hábito em inglês, nós usamos uma palavra bem parecida, mas com uma pronúncia um pouco diferente. Custom. Custom. Isso então significa costume em inglês e costume significa fantasia. Uma outra palavra que eu acho bem cruel do inglês é a palavra data. Essa palavra não significa data pra gente, ela significa dados, informações. Então quando você ouvir a palavra data, quer dizer que a gente tá falando de informações, resultados, números, ou de repente database, que é o banco de dados, a base de dados. Então sempre nesse sentido. Enquanto para falar data, de fato nós usamos a palavra date. A palavra fabric em inglês, ela remete muito à palavra fábrica em português. Mas a palavra fabric em inglês, ela significa tecido, ou alguma coisa assim, de roupa, algum tecido de roupa. Enquanto a palavra fábrica em inglês, nós podemos usar factory, por exemplo. Essa próxima palavra, eu acredito que seja uma das primeiras que a gente aprende, uma das primeiras que a gente começa a confundir, que é a palavra parents. Quando a gente usa a palavra parent, a gente está falando de pai e mãe. Então são os parentes mais próximos que são o pai e mãe. Quando a gente quer falar de parentes, que são outras pessoas que não seus pais, nós usamos relatives. Então parent para pai e mãe e relatives para outros familiares. Nós temos também um verbo que é o verbo to pretend. Esse verbo, ele lembra muito a palavra pretender em português, mas na verdade to pretend significa fingir. Quando a gente quer falar pretender em inglês, nós temos que usar o verbo to intend, que também pode ser considerado um falso cognato se você pensar que a palavra to intend, ela remete vagamente à palavra entender em português, então pode ser que ela se torne uma confusão pra gente, quando na realidade o verbo entender é to understand. E a última palavra também, ela é bem pegadinha pra gente. A palavra idiom, ela lembra muito a palavra idioma em português, que define a língua de um local. Mas idiom em inglês significa, na realidade, expressões idiomáticas. Então ela é uma parte da gramática quando a gente fala sobre expressões idiomáticas, que inclusive é o tema do próximo vídeo. E pra gente falar então que é a linguagem de um país, a língua de um país, nós temos que usar a palavra language, que a gente já tá também habituado a escutar. E essas palavras, elas são muito importantes porque se a gente usar errado, vai comprometer o entendimento do nosso interlocutor. Então é muito importante que você reserve uns minutinhos para pesquisar e estudar um pouquinho dos falsos cognatos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!